Oi, pessoal, mais uma aula de Direito Constitucional para PMMG. Vamos dar continuidade ao artigo 5º, lembrando que eu vou postar todo o conteúdo de direito para o concurso no meu canal do YouTube. Só acessar a minha bio. Inciso 41º. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Isso quer dizer que a lei ela vai prever punições para qualquer tipo de discriminação que viole, os direitos e liberdades fundamentais das pessoas. Isso vai incluir discriminações baseadas em raça, sexo, cor, origem, religião, entre outras formas também. E vai assegurar a proteção dos direitos humanos e a igualdade perante a lei. Inciso 42º. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Já esse inciso ele vai determinar que o racismo ele é considerado um crime extremamente grave, que não pode ser perdoado, pessoal, ou seja, ele é inafiançável, e que não prescreve com o tempo, ou seja, ele é imprescritível. Isso significa que os culpados podem ser punidos a qualquer momento, e eles não vão ter direito à fiança. Isso reflete a seriedade com que a sociedade deve tratar os atos racistas. Inciso 43º. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Já esse inciso ele vai classificar a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e os crimes hediondos como crimes extremamente graves, que não podem ser perdoados, ou seja, são inafiançáveis, ou anistiados, eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Além disso, ele vai também responsabilizar não apenas os autores dos direitos desses crimes, mas também os mandantes e aqueles também que, tendo a capacidade de impedir o cometimento desses crimes, se omitirem. Inciso 44º. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Já esse inciso ele vai declarar que a ação de grupos armados, seja civis ou militares, que atentem contra a ordem constitucional e o Estado democrático, ele é considerado um crime gravíssimo. Esse crime ele vai ser inafiançável e imprescritível, significando, pessoal, que ele não pode ser perdoado ou anistiado, e ele também vai poder ser punido a qualquer tempo. Inciso 45º. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Esse inciso ele vai estabelecer que o princípio que a pena ela é pessoal, ela não pode ser transferida para outras pessoas. Só que a obrigação de reparar danos e a perdas de bens, ela vai poder ser estendida aos herdeiros e sucessores desse condenado, até o limite do valor do patrimônio que foi transferido a eles. Isso vai garantir que o prejuízo causado pela pessoa condenada, ele seja ressarcido, mesmo após a morte dessa pessoa. Inciso 46º. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A linha A, privação ou restrição da liberdade. A linha B, perda de bens. A linha C, multa. A linha D, prestação social alternativa. A linha E, suspensão ou interdição de direitos. Esse inciso ele vai estabelecer que a legislação ela deve regulamentar a individualização da pena, ou seja, a pena ela deve adequar às circunstâncias específicas, de cada caso e a pessoa do condenado. Essas penas vão poder incluir privação ou restrição de liberdade, como por exemplo aí uma prisão ou outras formas de detenção. Perda de bens seria o confisco de bens adquiridos de forma ilícita. Multa, que seria o pagamento de uma quantia em dinheiro. Prestação social alternativa, que seriam, por exemplo, serviços comunitários ou qualquer outra forma aí de contribuição social. Suspensão ou interdição de direitos, seria, no caso, a perda temporária ou permanente de certos direitos, como, por exemplo, a proibição de exercer alguma profissão determinada. Inciso 47º. Não haverá apenas a linha A de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, a linha B, de caráter perpétuo. A linha C, de trabalhos forçados. A linha D, de banimento. A linha E, cruéis. Pessoal, esse inciso ele vai proibir a aplicação de determinadas penas no Brasil. Então, seria
Pena de morte. Ela só pode ocorrer no caso de guerra declarada, conforme especificado lá no inciso 19 do artigo 84 da nossa Constituição. A linha B, penas de caráter perpétuo. São penas que duram a vida inteira, sem possibilidade de revisão. A linha C, trabalhos forçados, que seria qualquer forma de trabalho obrigatório como punição. A linha D, banimento, que seria a expulsão do território nacional, a expulsão do país. A linha E, penas cruéis, que seriam punições que causem sofrimento desnecessário ou degradante ao condenado, que violem aí os direitos humanos e a dignidade humana.